Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje o nosso tema é atraso no desenvolvimento infantil. A gente hoje vai conversar com a Camila Teixeira, uma profissional excelente, mãe da Aurora, linda, e vamos falar um pouquinho sobre os primeiros sinais, sobre como identificar, como a gente pode conduzir alguns casos, quebrar alguns tabus, né? Então, se você acha que tem alguém interessado nesse nosso assunto, nessa nossa live, encaminha aí para as psicos, pegar meus óculos para ver todo mundo chegando. Bom dia! Já prepararam o café? Cadê o café? Eu quero print, quero foto. Vamos lá? Vou chamar você, tá, Camila? Você tá pronta? Do mesmo jeito que os outros Café com Psico, nós vamos deixar a live salva, nós vamos interagindo nos comentários. Tá todo mundo em casa, certo? Então, sem firulas, a gente vai respondendo ao longo da live as questões que vocês forem tendo durante, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Camila pra gente começar. Oi, Camila, bom dia! Bom dia! Camila, eu quero que você se apresente, quero que você diga, né, sua profissão, como você começou e tudo mais. Mas, antes de tudo, eu sou tagarela, né, todo mundo já sabe. Antes de tudo, eu quero dizer que hoje a gente vai ter um encontro de sotaques. Verdade. Temos sotaques diferentes hoje, né, cara? Verdade, guri. Pode se apresentar, Camila, Então, fica à vontade. bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Camila, além de pedagoga, eu sou psicopedagoga, tenho especialização em educação especial, sou prof também na parte da tarde, na parte da manhã eu tenho meu consultório, né, de psico, e sou mãe da Aurora. A Aurora linda. Essa live está acontecendo com a Camila hoje, porque quando eu coloquei as enquetes, né, a gente já se conhece há algum tempo, assim, que a internet é maravilhosa, a gente consegue conhecer gente do mundo todo, né, a gente consegue ficar amigo. A Nanda aqui que está dizendo, que encaminhou para as colegas, a gente também nunca se conheceu, mas a gente bate altos papos no direct. E a internet é maravilhosa por conta disso, É né? maravilhoso. E Verdade, esses pontos positivos, né? A gente consegue se trocar experiência mesmo tão distante. tão distante. E esse convite para Camila surgiu quando ela respondeu o direct das caixinhas, dizendo: nesse assunto eu já tenho mestrado. Explica aí o seu mestrado, Cá. Então, né? Essa parte do desenvolvimento infantil sempre foi um chamado muito grande. E ainda no hospital, eu percebi o estrabismo, mas ok, né? O estrabismo ali no bebê recém-nascido, a gente sabe, né? Que com o tempo pode se organizar ali essas funções motoras. Então, foi se indo, mas a Aurora sempre foi um bebê mais hipotônico, assim, mais molinho, uma bonequinha, né? Que às vezes ela caiu, não tinha só esse controle cervical, assim, de pescoço, que caía. Foi com 3 meses que eu observei esse atraso mais. Uhum. E pediatra nada, né? O pediatra fazia as testagens, mas sempre dentro da normalidade. E aquela situação foi me chamando a atenção cada vez mais.
Com 3 meses eu percebi esse não controle de cervical dela, então ela não firmava o pescoço nadinha, nadinha, assim. Era um bebezinho. E então eu entrei em contato com uma terapeuta ocupacional, amiga minha, a Rafaela, Uhum. e disse: Rafa, acho que tá acontecendo alguma coisa, né? Acho que tá acontecendo alguma coisa, porque a Aurora não tem controle de cervical. Ela não tá conseguindo firmar o pescocinho, né? Já ligou, né, o alerta. E aí a Rafa fez uma testagem nela e realmente eu tinha a Rafa nos passou que ela tinha um corpinho, né, de bebê de 1 mês. Então, de bebê recém-nascido. Então, só comprovou aquela pulguinha, aquela dúvida que eu estava sentindo. Uhum. Então, hoje a gente vai conversar sobre desenvolvimento infantil, porque a Ká, ela tem mestrado, doutorado, especialização. Ó o café! É, o áudio tá bom, né, gente? A Camila também tá dando uma travadinha aqui, Ká. Mas é só a sua imagem, a gente É? consegue te escutar, tá? Deixa eu ver então. Tô travando? A sua imagem tá travando. Como Mas o assim? áudio a gente te escuta bem, tá? Eu acho que agora melhorou. Agora foi. Melhorou? Sim, agora foi. Tá. E Qualquer coisa eu saio e eu entro de novo. tá. Então, esse mestrado, esse doutorado da Cá é a Aurora, né, Cá? Que faz É com verdade. que a Camila esteja em permanente atualização, em permanente estudo e investigação sobre o desenvolvimento infantil. Então, essa visão da mãe, né, que eu queria trazer hoje, assim, eu achei bem importante. A gente já tinha comentado em outro momento, né, Kari, fazer uma live falando sobre essa questão do posicionamento da mãe, da importância da observância, da vigilância no desenvolvimento infantil, né, que enquanto profissional a gente tem uma visão, mas enquanto mãe, né, é essencial que a gente tenha esse olhar para as crianças, né? Então, Isso. eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre o que é o atraso no desenvolvimento, para a gente começar a desmistificar algumas questões, né? Tanto do nosso trabalho, vou baixar um pouquinho aqui, tanto do nosso trabalho quanto do trabalho de outros profissionais. Porque a gente, enquanto psicopedagoga, a gente é um profissional muito deixado de lado quando fala em intervenção precoce, né? Então, primeiro vamos É. entender o que é atraso no desenvolvimento, para a gente ir construindo um raciocínio até chegar na psicopedagogia. Na realidade, a gente observa esses atrasos de desenvolvimento. Claro que uma mãe, daqui a pouco, se eu não tivesse, né, esse domínio, assim, de conteúdo pelas fases do desenvolvimento, né, por observar, eu ia notar esse atraso dela no gatinho, né? Uhum. Quando ela fosse, ai, mas ela tá com 8, 9 meses, ela não gatinha, ela tá com 1 ano, ela não caminha ainda. Então, aí eu acho que os pais esperam a marcha, né? Sim. Eu acho que A eles marcha esperam, da então, fala, né? isso, então, ai, não caminhou, não caminhou, porque até então é o tempo da criança, aquela coisa, e a gente precisa fazer essa observação, né? Chamar a atenção dessas famílias que sim, né? Cada criança é diferente e que pode ser o tempo da criança, mas que também não pode ser. Uhum. Então, a importância de tu observar os marcos de desenvolvimento, né? De tu estar atenta a esses marcos de desenvolvimento, com quantos meses a gente sabe que é tudo aproximado, né? Sim. Que não tem um número exato, mas é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, uma criança com 3 meses, com 4 meses, que não tem esse controle de cervical, que o pediatra colocou de bruço, a mãe colocou de bruço, ainda não rolou, a mãe colocou de bruço, a criança tá lá com a cabecinha, né, ainda que não se defende, a gente tem que ligar o alerta, tem que observar. A Aurora foi tudo muito cedo, porque a gente tinha profissionais muito bons,
e eu sabia que aquilo fugia, né? Fugia Sim. do meu conhecimento, que era uma questão mais motora, assim, que eu precisava desse olhar, até porque eu era recém-formada quando a Aurora nasceu, né? Então, tu sabe as coisas, mas tá muito na teoria ainda, né? Sim. Tu não Aham. tem aquela vivência de, né, de pegar, de prática. Então, a Rafa, a terapeuta ocupacional dela, ela foi peça-chave, né? Ela Uhum. foi assim, quem nos falou assim, olha, observa que né, a gente precisa. E aí então foi que eu passei para o pediatra, e aí que o pediatra solicitou alguns exames, mas até então não. Então, esses marcos de desenvolvimento que ainda a mãe consegue observar, lá no hospital ainda, né? Sim. Chorou no tempo certo, né? Chorou quanto tempo, apigar da criança, né? Embora o Isso. apigar Não fica não, muita coisa, né? né, não tenha muita coisa, porque a Aurora nasceu com a apigar 9,9. Então, né? Aham. Então não tem tanta relação, mas claro, um apigar muito Muito baixo. baixo, né? Tem que observar. ah, Chorou, foi pro quarto, sugou, né? Sugou, não sugou, teve resistência em sugar no peito, porque a gente Uhum. sabe outras tantas síndromes, né? Que até a gente estava suspeitando que fosse no início, né? A Prader-Willi, mas como a Aurora tinha ela sugava super bem, Sim. ela se alimentava super bem, então foi por descarte mesmo, por causa desses marquinhos pequenininhos, então sugou, mamou na mamadeira, chupou o bico, sabe? Essas coisinhas pequenas que aí lá no final a gente junta tudo isso, né? E Aham. aí consegue estabelecer. Por isso, né? Eu lembrei que a gente conversou nos outros cafés sobre a importância da anamnese. A Uhum. importância da anamnese é isso, é a mãe chegar e ela te comentar desde ali. Ah, ela chorou, ela não chorou, ela meio que resmungou, ela saiu, eu não vi ela, ela já saiu direto e foi para outro lugar, Isso. ela não sugou no peito, já começa a ligar, né, Uhum. o alerta para tudo isso. E a importância, você O, comentou a, psi- agora, Cá, dessa questão da anamnese, que é importante que a mãe traga isso, mas é importante também a gente investigar, a gente perguntar, porque Perguntar. nem toda mãe está preparada, munida de informações para saber que o fato da criança não ter Isso chorado, aí. o fato da criança não ter ficado com ela direto no peito, o fato da criança não ter sugado, né? Que essas pequenas coisas têm a ver com, pode gerar algumas dificuldades lá na frente e tem Isso. a ver com a gente, né? Ah, é psicopedagogia, Isso não tem quem tem nada a que se ver. atentar. Isso. E quem tem que se atentar a isso somos nós. Somos nós. Porque eu, como mãe, por isso dessa anamnese acolhedora, Uhum. de não estar ali, sabe? Registrando, porque a gente precisa ter uma escuta atenta, mas nem por isso a gente precisa registrar tudo. Porque às vezes chega a ser Sim, chato, tu tá conversando com uma pessoa e daqui a pouco ela abaixa, né? E ela escreve alguma coisa, tu pensa, ih, o que que eu falei? Então, sim, essa importância desse olhar acolhedor para os detalhes. E claro sim. que aí a gente tem as vivências, né? Daqui a pouco eu tenho esse olhar, eu tenho essa vivência pelo fato de ter essa bagagem que, que me trouxe realmente. Eu digo que as minhas duas pós não me ensinaram o que a Aurora me ensinou em 2 anos. Então, essa bagagem, esse olhar, e isso vai refletir lá na idade pré-escolar e escolar, né? Uhum. Porque essa intervenção ela já poderia estar sendo feita, e claro que como a Aurora, ela já Exatamente. está sendo feita, mas daqui a pouco com uma mãe que não que fosse mais leiga, ela ia se empurrando com a barriga, e isso ia aí refletir ou na marcha, no gatinhar, ou na marcha, ou na idade escolar ali, né? Uhum. Que a criança não se alfabetize, e aí que se começa a investigar, e aí entra a psicopedagoga, né? Lá quando a É, bomba já estourou. é verdade, tá? Tem outra coisa importante que você falou, essa questão do empurrar com a barriga.
essa percepção de que a criança é bebê e ela é muito novinha, muito pequenininha, e muitas vezes nesse sentido de proteção, nesse sentido de ter um olhar mais afetivo para a criança e não se atentar tanto a esses marcos do desenvolvimento, é que muitas crianças vão sendo empurradas com a barriga, essas pequenas dificuldades vão sendo acumuladas, e é aí que a gente bate na tecla da intervenção precoce, que dificuldade, que atraso, a gente não Que coleciona, dificuldade. a gente não Que coleciona, a gente não dificuldade. pode, né? Ficar guardando pequenos atrasos, porque aí vai somando quando chega lá na frente. Vai Tem muita somando. coisa para a gente intervir, né? Então, os atrasos no desenvolvimento, gente, são o que é o atraso no desenvolvimento? É quando a criança não atinge os marcos do desenvolvimento esperado para a faixa etária que ela está. É como a Ká falou. Lógico que nem toda criança vai seguir aquela cartilha que com 2 meses vai fazer isso, com 3 meses vai fazer isso. Lógico que tem os momentos, né, de espera, que é o tempo da criança, mas a gente também não pode esperar tanto, né? Então, Esperar esperando, né? existe uma variabilidade nesse tempo da criança, tá? Mas esses marcos, eles precisam ser atingidos. Então, a gente diz que existe um atraso no desenvolvimento quando a criança não atinge os marcos esperados para a faixa etária dela, né? Isso. Isso aí. E essas questões que a gente precisa cuidar e olhar realmente e o quanto os pais têm essa resistência também, né? A gente Sim. percebe assim dentro do ano, que aí passa ali janeiro, né? Às vezes tira aquelas fériasinhas. Aí fevereiro, aí março, aí agosto começa. Aí é uma loucura na agenda, né? Aí agosto, aí setembro. Então, assim, é o último trimestre que eles. E não funciona assim. É uma terapia. Eu sempre, quando eu converso com os meus pais, eu digo assim: olha, o trabalho da psicopedagogia é como ir para academia. Tu vai uma vez e tu fica magra? Não. Tem gente que precisa ir a vida inteira, né? Para manter, para cuidar. Então, o trabalho da psico, ele é assim, ele é uma terapia, ele é um trabalho de formiguinha, ele é aos poucos. E é isso que a gente também precisa se impor, de que a gente também não faz milagre, que são uma soma de dificuldades que vão demorar para ser sanadas. Exatamente. E essa importância, né, da vigilância dos pais. Eu digo que esse negócio de sexto sentido de mãe faz muito sentido. A mãe sabe que tem alguma coisa ali. Por mais leiga, por mais falta de informação que exista, a mãe conhece a criança, a mãe sabe que existe alguma dificuldade ali, né? Então, mães que estão assistindo ou que vão assistir no replay, prestem atenção no desenvolvimento dos seus filhos, confiem no sexto sentido, vão procurar ajuda, busquem qual é o profissional que pode ajudar vocês, porque quanto mais cedo, melhor a criança vai se desenvolver e vai ter resultados melhores, né, cara? Bah, nossa, é muito isso. É muito assim. Eu pensava, porque como eu trabalhei muito com a educação especial, né? Eu trabalhava na APAE antes, eu fui prof de AEE também, né? Então, eu trabalhei muito com a educação especial, eu sempre tive esse sentimento, e se for meu? Eu sempre amparei. Sim. E ali eu precisei ser amparada. Então, assim, eu tinha essa coisa ainda na gravidez, sabe? Mas e questionava o médico cada ecografia, sabe? Dizia, tá, mas e daí? Tá tudo certo? E as medidas, sabe? Sempre fui muito questionadora. Eu E acho que você é aí assim, viu? chega a Aurora. É importante, e é importante a gente querer saber, né? Porque é diferente, assim, do paciente. Claro que tu tem um olhar, tu tem todo aquele cuidado, mas é teu. É uma coisa única, assim, não consigo expressar, sabe, o tamanho do amor que é. Mas, então, sempre fui muito questionadora. Quando a Aurora chegou, eu já consegui prestar atenção lá no início, e isso fez toda a diferença, porque eu queria muito saber o que era
um diagnóstico, porque eu sabia que tinha alguma coisa. Uhum. E até então as pessoas me falavam, familiares, né? É coisa da tua Você tá cabeça. doida, Você tá, tá arrumando para de doença procurar pra pelo em ovo. menina. Fica arrumando coisa pra guria, é o tempo dela, deixa ela, daqui a pouco tu vai ver, vai dar um estalo, ela vai sair correndo. Calma, ela vai, né? E eu ali pensando, e ao mesmo tempo tu te culpa, porque será que tu pensa assim, será que eu tô procurando mesmo pelo em ovo? Será que eu tô, sabe? Aham. E aí, e aí entra a rede de apoio desses profissionais, né? É. Que estão ali com um olhar atento. A Rafa, ela tem mais de 20 anos de experiência na profissão dela. Ela olha a criança e ela já diz, olha, sabe? Ela tem assim, ó, uma opinião certeira que eu digo, porque 2 e 3 eu tô pedindo opinião para ela. Então, assim, ela tem uma opinião certeza. Por quê? Porque ela tem essa vivência. Sim. Ela tem. E a gente sabia que a Aurora realmente tinha algo, mas não sabíamos o quê. Uhum. Então, esse diagnóstico precoce, não como um ponto de chegada, porque o diagnóstico não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida. Exatamente. Eu queria muito para saber se eu podia fazer algo a mais. Uhum. Porque até quando a Rafa já fez as testagens nela, a gente já iniciou com físio, com fono, com TO. Perfeito. E com 4 meses, a Aurora já estava fazendo as terapias necessárias. Perfeito. Então, quando a gente chegou no geneticista, nós já tínhamos uma carrada de exames. A Aham. Aurora foi diagnosticada dia 18 de março, quando ela completou 1 aninho. Muito cedo. Então, Muito bom. muito, muito cedo. E foi assim, ó, o geneticista foi certeiro, os profissionais que acompanharam ela foram certeiros. O único tempo que foi esperado foi o tempo dos exames de genética ficar pronto, porque é tudo muito demorado dentro da Sim. genética. Uhum. Vai tudo para fora. Então foi esse tempo dos exames ficar pronto, porque com 1 aninho a Aurora já estava. E aí vem aquela sensação de alívio, não tenho que se, ao mesmo tempo, né, de Sim. alívio e dor, porque não tem o que se fazer, o que se tem para fazer nós já estávamos fazendo, que eram as terapias, Uhum. e ao mesmo tempo de, bah, mas não tem nada para fazer É mesmo, verdade. assim, que possa ajudar ainda mais. Então a gente só intensificou as terapias e continuamos. Olha só, a Alessandra colocou aqui, verdade, a mãe sempre sabe. Se esse profissional não te der ouvidos, foge dele e procura outro. Esse escutar a família, essa questão de. Eu já vi muito aqui, cara, não sei se aí você já presenciou, já escutou, já soube de alguma situação parecida, mas que os próprios médicos, quando a mãe chega, olha, eu tô vendo isso. Ah, não, vamos esperar, que ele ainda pode ser que ele adquira essa habilidade, pode ser que, né? Então o próprio médico diz assim, olha, calma, isso aí que você está vendo não existe. E já aconteceu mesmo aqui, Já, sabe? E aí, já, é o que acontece? A mãe diz, poxa, eu não sei de nada, ele é o médico da minha criança, ele que acompanha a minha criança, então, ok, já que eu não sei de nada, beleza. E aí continua aí comigo. beleza. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a apontar algumas coisas, não, mas o médico não viu isso. Mas, né? E aí fica aquela coisa da superioridade médica ou também de outros profissionais. Muitas vezes o profissional que se acha detentor do conhecimento, né? E não escuta a família porque acha que o conhecimento teórico dele vale mais do que o conhecimento, né? A especialização que é uma criança. Porque 2 anos de Aurora, você disse que aprendeu tudo. 2 anos de uma especialização que ainda está em É, curso, né? Então, isso é em muito curso. importante. Outra coisa que você falou é sobre o ponto de partida, ponto de chegada, né? A gente entende que a sensação do diagnóstico, né, de ter um diagnóstico, é de ponto de chegada, né? Enquanto família e entendendo e acolhendo famílias, a gente entende que existe um caminho tão longo, é tanta ansiedade, tanto medo misturado, tanta coisa que passa na cabeça dessas famílias, das mães principalmente, né, que são mais catastróficas do que os pais. As mães sempre estão pensando no pior, o que pode acontecer, o que não pode. E, né? Então existem, como você falou, foi um longo caminho passando
pela estimulação precoce, sem ter o diagnóstico, com 4 meses, você já vinha estimulando a Aurora, intervindo, né? E depois de 1 ano que vocês tiveram o diagnóstico da Aurora. Então, essa sensação de ponto de chegada de ufa, agora eu sei, é bem real, mas como você falou, o diagnóstico é ponto de partida. E quando a gente fala isso, mães e pais, não se sintam dizendo, a caminhada é longa, meu Deus, mas é que quando a gente chega num diagnóstico, a gente não pode parar, né? O diagnóstico não é para rotular teu filho, não é para dizer, pronto, descobri o que é a dificuldade e acabou. O diagnóstico, ele serve de bússola para a gente saber para onde a gente vai, como é que a gente vai estimular da forma correta, né? Tem alguém que perguntou aqui, a Karine perguntou sobre o diagnóstico da Aurora. A gente vai falar mais lá para frente. Eu sei que vocês estão curiosas, mas quando a gente for lá para as causas dos atrasos no desenvolvimento. Antes de tudo, a gente vai prestar atenção, só para dar uma fechadinha aqui, na questão o primeiro ano é importantíssimo, né, Cá? Importantíssimo, a gente tem marcos grandes, assim, importantes, né? Como você falou, a hipotonia, né? A falta de tônus muscular é um indicador importantíssimo. Então, precisa prestar atenção em sustentação de pescoço, em sustentação de tronco, de cervical, né? Porque isso o giro, isso vai fazer base para outras habilidades, né? Então, esses marcos precisam ser atingidos em determinada faixa etária para que quando a criança chegue em determinada faixa etária, ela já esteja preparada para a aquisição de outras habilidades, né? Então, a marcha, a linguagem, que são os grandes marcos, né, do desenvolvimento, e é o que as famílias chamam, se chocam mais quando a criança não adquire, são marcos grandes, mas esses marcos eles dão os outros pequenos marcos vão lá indicando que alguma coisa vai caminhar errado, que essa criança vai demorar para falar, que essa criança vai demorar para andar, e a gente precisa ficar atento, né? Então, o primeiro ano é importantíssimo, a criança aprende muita coisa durante um ano, né? Adquire muitas habilidades, e os primeiros 3 anos são essenciais para a gente fazer a intervenção precoce. Outra coisa, é bem isso. Deixa eu ver mais. Você falou da questão do pediatra e a questão dos especialistas e da estimulação, né, em casa. Então, uma coisa que percebeu algum sinal de atraso no desenvolvimento do seu filho, viu que ele ou ela não começou a fazer o que deveria fazer com determinado tempo, procura ajuda, fala com seu pediatra, sinaliza, porque às vezes, lógico que faz parte da conduta médica, né, na consulta com o pediatra, dele avaliar alguns marcos. Mas é importante que você, enquanto família, esteja atenta para dizer, olha, não faz isso, e sinaliza na hora da consulta, não fica esperando, aí vamos ver. Isso aí, girando uma roleta, e não confia 100%, isso não confia 100%, sabe? Porque o doutor que atendia a Aurora, ele pegou ela no hospital ainda. Ele é um querido, é uma pessoa assim, mega experiente. Mas cada vez que a gente levava lá, ele não fazia as testagens necessárias. Ele nunca colocou a Aurora de bruço ali. Então, eu precisei chegar para ele e dizer, olha, doutor, e aí nós iniciamos a introdução com 4 meses, porque não tinha leite, enfim, e eu ia voltar a trabalhar, ele disse, vamos iniciar com a frutinha. Mas, doutor, ela não tem controle de cervical. Aí ele doutor, ela não rola. Aí ele começou a ligar o alerta. Mas até então, todos aqueles 4 meses que eu levava ela frequentemente, né, não... E aí foi que eu acabei trocando, porque, enfim, tu também tem que se sentir segura, né, com o médico, com o profissional que tu está. Então, é importante, gente, conversa com o teu pediatra, sinaliza para o teu pediatra, porque às vezes o tempo da consulta é pouco, às vezes ele não vai testar muitas coisas, porque
Tem toda a questão da saúde, mesmo assim, a criança é alérgica, a criança tem alguma infecçãozinha, a criança tem isso, tem aquilo, e é importante, né, você sinalizar, olha, tentei colocar de bruxo, não foi, ainda não está rolando, e é interessante você apontar, não espera para que o médico vá virar seu filho do avesso numa consulta, que pode ser que passe despercebido. Às vezes o médico que com anos de experiência, com experiência em atraso do desenvolvimento, mas mesmo assim, pode ser que o médico deixe passar alguma coisa, porque a gente é humano, a gente erra, né? Então, se você percebeu algum atraso, pergunta, né? Não precisa dizer, olha, tá atrasado. Você pode dizer, olha, eu percebi que não fez isso. Para a idade dele, é esperado? Você acha interessante? Então, sinaliza, né? É importante. Então, pediatra, os especialistas, né? Cada um na sua área, TO, físio, para poder fazer as estimulações corretas. E depois é que vai, quando começa a pesquisar, ver alguns sinais, alguns sintomas, é que a gente vai correndo para o diagnóstico. A intervenção precoce é importante, o diagnóstico é importante, mas intervir precocemente é importante, né, e necessário para o caminhar do diagnóstico. Não espere o diagnóstico para poder intervir. Vai intervindo e caminhando com o diagnóstico para poder a sua criança ter um melhor prognóstico, né? Que a gente fala, é uma melhora nos resultados. Cá, aí a gente vai chegar na Aurora já já. Uma coisa que me inquieta, assim, que dá vontade de gritar, é que muitas pessoas, né? E aí, as pessoas que não fazem parte de terapeutas, de profissionais da infância, não tem necessidade de saber. Ok, mas a gente que trabalha com criança, os profissionais da infância, precisam, são obrigados, a palavra é essa, obrigados a conhecer sobre desenvolvimento infantil e a entender que nem todo atraso do desenvolvimento é TEA, né? Muitas vezes, aí assim, a pessoa vai lá, aplica uma escala, não faz nenhum teste, só aplica a escala com a família, né? Aquela escala de responder o que a criança faz, o que não faz. Ah, olha, deu atraso no desenvolvimento. Hipótese diagnóstica TEA. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. O diagnóstico de TEA é clínico, a criança precisa atingir alguns critérios, mas nem todo atraso do desenvolvimento é TEA, gente. Atraso de fala, atraso de marcha e um monte de coisa, inclusive comportamentos bem presentes no transtorno do espectro autista, como os flappings e outras coisas, e são presentes também em outras questões. Então, o diagnóstico diferencial é importante e as causas do atraso no desenvolvimento são várias, né? Desde questões genéticas até questões bem simples, como, por exemplo, perda auditiva e dificuldades visuais. A criança que não escuta, que não enxerga direito, ela vai ter problema no desenvolvimento, ela vai ter atraso no desenvolvimento. E aí a gente precisa ficar atento, né? Então, as causas genéticas, existe um mundo de coisa aí, mas toda vez que, quando a gente procura, assim, né, no Google, aquela pesquisa bem rasa, quando a gente diz atraso no desenvolvimento, causas genéticas, aparece síndrome de Down, né? Existe um atraso no desenvolvimento dentro da síndrome de Down, mas as causas genéticas do atraso de desenvolvimento não é só a síndrome de Down, existe mais um monte de coisa. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, Ká. Isso aí, é as mais populares, né? E assim, a parte do TEA, a gente não tem nenhum exame assim, né? Algo que comprove realmente. Então fica muito no achismo de tu acreditar e confiar naquela profissional. Por ironia do destino, eu levei ela numa primeira neuro com 5 meses. E ela fez uma testagem, que eu não consigo fazer aqui, mas ela bateu palma para a Aurora e ela tava com um jaleco aberto, com uma roupa colorida embaixo, né? E a Aurora tava, eu entendo que a Aurora tava viradinha com a cabeça, observando, né, aquelas coisinhas que estavam ali. E ela bateu palma do outro lado.
E a Aurora não olhou, não respondeu ao comando dela, né? Uhum. E ela disse: Tu percebeu que ela não olha nos olhos? E aí já começa a dar indício, né? Será que ela olhou nos olhos? Nananã, sabe? Começa. Vocês não pensaram em autismo? Não vou dar nome aos bois aqui, né? Porque, enfim, Uhum. não. Vocês pensaram em autismo? Ela tinha 6 meses, ela era totalmente hipotônica, né? Ela não, realmente, até hoje ela não responde a comandos, se tu pede para ela levantar a mão, enfim. Alguns comandos ela responde, o que interessa, o que não interessa, ela não responde. Ah, mas eu não sosseguei. Então, ela queria esperar. A doutora disse: não, vamos aguardar mais um pouco, porque a ressonância dela dá limpinha. A ressonância dela, ela dá limpinha, ela refez, inclusive, com contraste, e ela dá limpinha, não tem nada. E nós esperávamos alguma lesão, né? Sim. Porque eu pensava em coisas mais simples, uma falta de oxigenação no cérebro, ainda na gravidez, Uhum. ou daí tu pensa, né? Foi aquela taça de vinho, foi aquele dia que eu fiquei, sabe, mais cansada, foi aquela escada que eu subi, foi aquele dia que eu vomitei. Tu pensa em inúmeras coisas, né? O que Uhum. que pode ter acontecido? Então esperávamos uma lesão cerebral que não ocorreu. E então não sossegamos e continuamos a investigação. Então, essa doutora, ela é conhecida em Caxias, em Caxias aqui, justamente por esse diagnóstico. Então, de TEA, né? Uhum. E aí, quando as mães chegam, né, do outro lado, assim como profissional, quando as mães chegam, ele foi diagnosticado com TEA lá na fulana de tal, eu. Hum, quem sabe vamos, né? Vamos procurar, então, a importância, né, de tu sentir segurança daqui a pouco. Vamos procurar outro profissional. Claro que a gente super entende aquela mãe que daqui a pouco um pouco mais leiga, né? Sim. Que não conhece. Mas eu acho que esses diagnósticos de TEA, eles têm acontecido por essa falta de afirmação. Uhum. Ainda é claro que ele é baseado em testagens, mas não vai ser uma consulta de, vamos chutar alto, 40 minutos uma vez por mês que vai fechar esse diagnóstico. Exatamente. Então, ele precisa de umas testagens que sejam constantes, Uhum. semanais, um olhar, uma fono, uma físio, que juntas, né, uma equipe inter, né, Isso. não é nem multi, assim, é inter, que juntas, né, consigam sentar e estabelecer isso. Então, os diagnósticos têm acontecido assim, eles têm, Uhum. sabe, eles têm vindo. E claro que a síndrome de Down, até quando eu falo, a Aurora tem uma síndrome, é síndrome de Down, porque é mais conhecida, né? Uhum. Hipotonia, né? Aquela parte pulmonar, que eu começo a falar, as pessoas já, é síndrome de Down? Não, não é. Não é síndrome de Down, porque a síndrome de Down, ela é visível, né? Uhum. Então, Existe uma ainda característica, né, se do fenótipo bem presente na síndrome de Down. bem presente e ainda no hospital, né? Se o Uhum. pediatra tem aquele olhar atento, ainda, né, consegue ver antes, mas as Consegue ver mãezinhas que eu atendo, antes. as mãezinhas que eu atendo, e aí, sabe, aquele profissional assim que abraça a causa. Eu escutei anamneses assim de mães que são atendidas e os profissionais não só perguntavam, tá tudo bem? Sabe? Não tinham a coragem de passar o diagnóstico. E foram empurrando com a barriga, e a mãezinha soube somente quando a criança nasceu. Então, poderia ter sido, claro que não vai mudar muito, mas aquele preparo Uhum. emocional, né? É, Porque, ó, ninguém aqui engravida, não tem uma pessoa aqui que vai engravidar pensando em ter um filho atípico. A gente exatamente. engravida e faz planos para aquela criança totalmente típica, com desenvolvimento dentro. Tu não compra uma casa pensando que tu vai usar uma cadeira de roda. Exatamente. Não é assim que funciona. Então tu precisa daquele preparo emocional e tu precisa viver aquele luto. E que seja antes, então, ou durante, porque quando tu recebe a criança, quando tu pega a criança no hospital, ela é tua, tu precisa se doar. Já é difícil, eu acho, para uma mãe que Uhum. uma criança que não tenha nenhuma limitação, porque aquele
é cansativo, aquele peito, mama, aquela dor, né? Porque eu sentia muita dor. Sim. Então, esse processo todo já é difícil. Aí tu tem que lidar com uma situação que tu descobriu ali, naquele momento. Tu poderia ter tido o preparo antes, né? Sim, é verdade. Cá, você falou uma questão bem importante, do diagnóstico para questões genéticas cedo, né? De ter um olhar atento. E que, e aí você falou uma coisa antes, e aí eu tô lembrando só para deixar mais claro na mente das pessoas, assim, né? De quem está assistindo a gente, tem muitos pais também, além de profissionais, e para as profissionais também ficarem atentas, né? É, o atraso no desenvolvimento pode ter causas de concepção, na concepção, de como aquela célula se juntou, né? A célula foi Genético, formada, isso aí. como ela se multiplicou, né? Para formar um feto. Pode ter sido lá na concepção, né? Essa questão do atraso do desenvolvimento, a causa. Pode ter sido durante a gestação e aquilo que você falou tudo, de será que foi aquela taça de vinho que eu tomei quando eu não sabia que estava grávida? Será que foi E que a gente nunca aquela vai saber o queda que eu certo. tomei, né? Então, durante a gestação, o bebê está sendo formado, e muitas questões relacionadas ao atraso no desenvolvimento está ligado às questões gestacionais. E perinatais, que é no momento do parto, né? Então, aquela questão da hipóxia que você falou, né? Será que faltou oxigênio? O chorou logo, que a gente pergunta tanto, chorou logo? Chorou assim que nasceu, né? Ai, demorou, não, o médico precisou bater, ou, nossa, bateu muito, precisou aspirar. Então, tem muitas coisas que a gente pergunta, né, faz uma investigação do parto, principalmente do momento do parto, porque tem questões que geram danos cerebrais, como você disse, a gente esperava um dano cerebral na Aurora, né? Então, as questões relacionadas à gestação e parto também são causas no atraso no desenvolvimento, né? Então, a gente tem prematuridade, né? A prematuridade é uma questão importante que a gente precisa falar, porque a criança que nasce pré-terma, ela não vai ter o desenvolvimento dentro do esperado como uma criança que nasceu certinho, a terma, né? Então, Claro. a gente precisa, o profissional também precisa ficar atento a isso. Meninas da psicopedagogia, se atentem ao cálculo, né, da idade. Até os 2 anos, a gente precisa fazer a correção no cálculo da idade. Porque a criança que nasceu com 35, com 34 semanas, ela vai ter o desenvolvimento diferente da criança que nasceu com 38, 40. Então, é importante a gente perguntar se é prematuro, porque existem questões maturacionais mesmo, que a criança precisava se desenvolver na barriga, que não desenvolveu, e que ela vai desenvolver fora da barriga, e aí a gente precisa esperar, né? Então, a prematuridade, aí as mães de prematuros, não se apavorem. Isso não quer dizer que seu filho vai ter uma dificuldade extrema. O olhar para o prematuro vai ser diferente da criança terma, né? Então, a gente precisa entender que a criança com 2, 3 meses, ela não vai fazer o que a criança que nasceu com 40 semanas, 38 faz, né? Então, a sustentação do pescoço vai demorar um pouquinho mais, o controle de cervical vai demorar um pouquinho mais, porque a gente precisa esperar essa correção, né? Então, E estimular. isso, estimular. Aí entra, né? As mães de prematuros precisam entender que a estimulação, né, em casa, ter um olhar atento, né? Não é porque a criança é prematura que eu estou dizendo que você precisa esperar o tempo, né, da correção da idade, que você não vai estimular. A estimulação do prematuro começa a partir do momento que ele nasce, porque já existe um indicador de atraso do desenvolvimento importante. Então, precisa considerar que essa criança é uma criança que precisa de estímulo desde o momento do nascimento, né? Ó, a Nessa, eu não sei ler seu nome, Nessa, me desculpe. Schreiber. Vanessa Schreiber. Isso. Ela coloca, né, que nosso papel é não sossegar até que o nosso coração de mãe esteja tranquilo.
Eu também vou a fundo em tudo, tanto na maior de 3 anos como nos gêmeos de 1 ano. Um diagnóstico não se dá assim. E é verdade, a gente precisa sim, né, ter essa questão do feeling da mãe. Não se contentem com informações rasas, não se contentem com informações gerais, genéricas, né, que não se encaixam para o seu filho. Seu filho é único e ele precisa de atenção individualizada. Cá, você quer falar mais alguma coisa? Eu falo demais. Não, eu também falo, se deixar vai. Mas olha só, a gente conversamos ali, né? Agora para as psicos, esses pontinhos importantes que daqui a pouco a gente passa despercebido. Isso. Quantas semanas, né? Quantas semanas ele nasceu? ah, Chorou, não chorou? Então, esses pontinhos antes da criança ali, né? Então, se nasceu, se foi prematuro, se não foi, quanto tempo foi? Essas pequenas coisas, porque não é o Apgar realmente que vai nos dizer esse atraso. É aquela vivência, e daqui a pouco a mãe, e tu tem que deixar aberto, se tu lembrar de mais alguma coisinha, tu quiser me Isso. passar depois, né? Porque daqui a pouco, naquela hora que tu tá ali, tu não consegue lembrar, porque é uma vivência que tu precisa, é inesquecível, mas que tu precisa recapitular para essas coisinhas tão pequenas, né? Isso. E a Aurora, eu lembro que ela ficou roxinha, assim, e ela foi comigo e tal, mas ela era assim, ó, muito mole, e que o pediatra disse assim, ela já vai corar, ela já vai corar, ela já vai corar. E aí eu Uhum. cheguei no quarto, eu disse pro Eduardo qual foi o Apgar da Aurora, aí ele disse 9,9, daí eu, ufa, mas isso Uhum. só me trouxe essa informação, só me trouxe essa comprovação de que o Apgar é, Não, não. é uma É forma de importante, avaliar a sim. criança. É importante, mas ela não é certeira também. Isso Porque não se é, ela não não se chorou, apega precisou ao ser. apga, né? Não, ela não chorou, precisou ser aspirada, demorou para corar, né? Uhum. Então, ainda estava bem hipotônica, então já me chamava atenção, né? Mas como eu também não fui mãe, eu tive um aborto antes da Aurora, mas muito recente. Sim, Eu não fui mãe, assim, não tive uma criança pequenininha presente o tempo inteiro. Então, para mim era tudo novidade também. A sim. gente que nunca foi mãe, tu pensar, e é normal, né? Daqui a É, pouco vai. E aí, o que que me fez mudar foi o conhecimento, né? Foi a uhum. parte teórica que eu consegui aplicar. Ó, a Karine tá perguntando o que é apga. É uma notinha, né? É uma notinha, deixa eu ver. É uma notinha, então, que a criança recebe, ela precisa atingir alguns pontos lá quando ela nasce, né? Se ela chora, é uma série ali de testagenzinhas pequenininhas e de observações que o pediatra precisa ter naquele momento da concepção Do do nascimento. nascimento da Uhum. criança, quando a criança nasce. Então aí vai lá para a carteirinha e cada vez que tu leva essa criança em algum lugar, alguém te pergunta esse número, querido. Isso. E é importante, esse apga, ele é importante sim, porque se ele tiver uma nota muito baixa, é um indicador bem importante para a gente, de alerta, para a gente começar a estimular e investigar o que é, né? Você falou uma questão bem importante, e aí as psicos que estão por aqui também, se atentem, e aí é uma pergunta, vou dar um spoiler da minha anamnese, tem uma pergunta na minha anamnese, eu não sei se é todas as psicos que colocam, não sei se você coloca, cá, que é a primeira sobre parto, né? A bolsa, a bolsa, né, estourou quanto tempo antes da criança nascer? Você perdeu muito líquido? Como era que estava o líquido amniótico no momento que essa criança nasceu? Porque o líquido amniótico é o que fornece oxigênio para essa criança na barriga. Se ficou, se você perdeu muito líquido, você passou muitas horas no trabalho de parto, é outra questão, né? Se você passou muitas horas no trabalho de parto, é, é um indicador que a gente precisa ficar atento, porque níveis de hipóxia e tudo mais. E a coloração também, você falou, a Aurora nasceu roxinha. Na minha anamnese tem
Você notou A color. que a sua criança veio com uma coloração um pouquinho mais diferente, roxinho, pretinho, ou uma coloração que você olhou e achou estranho, né? E aí, isso é um indicador Uhum. bem importante para possíveis lesões cerebrais e outras questões, né? Ó, a Alessandra colocou aqui. Assim também o teste do pezinho. Esse é feito pelo SUS e eu descobri que não é 100%. O teste do pezinho é Na importante, verdade, né, Alessandra? Né, cara? É importante, mas isso. ele não é 100% mesmo. Nenhum. E nenhum é 100%, nem. A única diferença é que o do SUS, eu não consigo me recordar, não sei quantas doenças ao certo, mas que ele pega tantos, e o do o particular, que Pega um tem pouquinho dois, mais, ainda né? tem o Plus, e tem um outro que ainda não é a rede do plano que cobre, que é um particular, e são três, e um pega uma quantidade, outro e outro. Mas Uhum. essa é a síndrome da Aurora, ela não foi pego no teste do pezinho também. E nós refizemos o teste do pezinho. Então a gente tem que pensar que a gente faz desde lá daquela. Daquela. Ai, me esqueci. Daquela que a gente faz com uns 3 meses ali, quando a gente tá grávida, né? A Daquela ecografia que a gente faz com. translucência. Isso, me esqueci. Que a gente faz ali com 3 meses, que também é um marco bem importante de a gente Uhum. observar, questionar e saber. Desde ali até o teste do pezinho, que são inúmeros testes ali que são feitos ali no meio, não é 100%. Uhum. Nada é 100%. Vai ter uma válvula de escape, que foi o que aconteceu com a Aurora. Sim. Então, a gente tem síndromes genéticas, questões de parto e gestação. A gente tem causas desconhecidas para os atrasos no desenvolvimento, né? E os problemas de visão e audição que eu já tinha comentado antes. E aí é onde vem o diagnóstico diferencial para atraso no desenvolvimento, né? Que a gente falou tanto de que não é TEA, né? E aí eu queria que você mencionasse, e inclusive, antes de você começar, muitos médicos estão agora pedindo investigações genéticas quando a criança apresenta algumas características de TEA e atraso no desenvolvimento, justamente para descartar as síndromes genéticas e para reforçar o diagnóstico de TEA e a gente ter um prognóstico também melhor, porque às vezes a criança se enquadra sim, se encaixa sim no transtorno do espectro autista, mas existem comorbidades que precisam ser investigadas e muitas vezes as crianças com autismo têm comorbidades de causas genéticas, né? E aí eu quero que você fale um Isso aí. pouquinho também sobre as questões, né, da Aurora, de o que vocês descobriram, como descobriram, né? E que os atrasos no desenvolvimento de causas genéticas não é só a trissomia do 21, né, da síndrome de Down. E existem outras tantas coisas relacionadas à genética que a gente não é obrigado a saber enquanto psicopedagogas, mas a gente precisa ter Mas, conhecimento de que as causas genéticas não são só a síndrome de Down, que as causas genéticas muitas vezes não vai trazer um fenótipo, você não vai ver que tem uma alteração genética ali, né? Que muitas questões exigem uma investigação bem mais profunda. E aí eu quero que você conte sua trajetória com a Aurora. então, é bem isso. E o que o doutor pode pedir ali, o pediatra, realmente são comprovações, né? Ele pode Uhum. pedir um cariótipo simples, que o cariótipo simples ele vai te dizer o que tem de cromossomo a mais, no caso da trissomia ali, né? Ou a Isso. menos, enfim, que não era o caso da Aurora. Então, quando nós chegamos no geneticista, nós já tínhamos o cariótipo, já tínhamos o estudo de proteína do sangue e da urina. Essas Uhum. pequenos, sabe, todos os exames de sangue possíveis. Então ela fez assim, ó, ela tirou muito sangue, muito sangue. Era toda semana, às vezes era tanto exame que a gente tinha que espaçar um pouquinho porque não saía Uhum. de tantas picadas. Então assim, a gente foi realmente a fundo quando a gente chegou no geneticista, um geneticista maravilhoso, um querido, muito assim, ó, muito certeiro. Ele nos acolheu e ele disse: bom que você. E nós já tínhamos feito a ressonância, porque aí nesse meio tempo eu já tinha conseguido uma neuro, né? Sim.
E aí já tínhamos feito a ressonância. Quando nós chegamos no geneticista, ele disse que bom que vocês já têm toda essa bagagem, essa organização, a gente acaba que conseguindo, né, fechar um possível diagnóstico mais precoce. Uhum. Então, ele solicitou alguns exames, e esses exames que ele solicitou, provavelmente, né, acredito eu, que seja algo, o que poderia causar os maiores causadores, síndromes maiores de hipotonia, Uhum. porque ela realmente era muito hipotônica. Então, essa era uma característica principal dela, né? Porque o estrabismo tava, aí parece que deu uma regulada, aí, mas o estrabismo também a gente sabe que, é estrábica, a gente não, é síndrome e tal, né? Uhum. Não tem como. Então, pela hipotonia, ele fez uma junção, né? Hipotonia, o estrabismo, aí sugou no peito, tá. Ele solicitou os exames, então, tudo junto, do Prader, da AMI, e acho que foi do Prader e da AMI, isso que ele solicitou junto, demoraram 70 dias. Do Prader deu, né, que não era compatível com o Prader, que era, e eu já tinha contatado no Instagram inúmeras mães, então, que tinham Prader, né, para saber como é que foi. Ai, uma mãe maravilhosa, uma queridona, que ela é médica em BH, me ligou e disse, mas Camila, ela mamou, e nananã, a minha filha é assim, assado, foi assim. Olha, não é Prader, ela me dizia. E então chegou o resultado realmente como não fosse Prader. O da AMI deu o quê? Que é a atrofia muscular espinhal, né? Uhum. Cromossomo 5. Então, deu que a Aurora não era compatível com o AMI, mas possuía uma deleção, que é uma falta de genes no cromossomo 5 na letra Q. Uhum. Não, só deu assim. Não compatível com o AMI, porém, sugiro CGH, que é um exame mais completo que faz o CGH, faz um estudo mais aprofundado do cariótipo. Então, fizemos a solicitação, né? E aí tem o CGH e tem o exoma. Isso, Não sei se tu conhece. conheço. É. E aí, para explicar um pouquinho para vocês, seria assim, ó. O CGH, ele é uma medicação genérica que tu vai lá na farmácia e tu compra. Pode ser que ele faça efeito, como pode ser que não. E o Exoma é aquela medicação que é certeira, que ela foi feita ali Uhum. certinho, que ela não é genérica. Então, nós fizemos o Exoma, nós compramos essa medicação, né, Bem, entre genérica aspas. e testamos para a Aurora e deu certo, não Uhum. precisamos do exoma. Ali nesse exame do CGH, apareceu que a Aurora tem uma deleção, então uma falta de genes, no cromossomo 5, na letra Q. Uhum. E aí, isso aí até então não nos falava nada, né? Só era Sim. comprovação no papel. Quando chegamos no geneticista, ele nos olhou e ele disse assim, eu preciso estudar. E aí a humildade de um profissional de pegar um caso. Quando ele falou isso, eu disse para o Eduardo, eu não quero trocar esse geneticista por nada. Porque ele foi humilde o suficiente de não encher linguiça, Sim. de não passar uma informação inadequada para um momento tão frágil e de ter a Sim. humildade de dizer, olha, eu nunca peguei um caso desse. E aí nós pegamos uma neurogeneticista em Porto Alegre, nós fomos mais uma geneticista, e aí ninguém conhecia o caso da Aurora, e não conhecia, e nós estudando e tentando, e pegamos umas aulinhas com um biólogo para entender o que que era essa deleção, o que que era essa duplicação. Sim. E a Aurora tem os dois cromossomos, tem o P e tem o Q, né? Da síndrome, da atrofia muscular espinhal, que é no mesmo cromossomo, no cromossomo 5. 5. Na Tem AMI, outras alterações na, também no cromossomo 5, né? Além da AMI. tem várias. É. E a AMI, ela é uma deleção nos dois cromossomos do SMN1, nos dois cromossomos. A Aurora é só em um. Uhum. Então, ela não é compatível com a AMI, embora ela tenha muitas características da AMI. Então,
a gente precisa observar essa parte pulmonar, que, claro, a parte pulmonar, ela é pela hipotonia mesmo, né? De ficar muito Sim. tempo deitada, então acaba que o pulmãozinho não funcionando como deveria, porque ela não tem controle de cervical. Então, o diagnóstico da Aurora ficou assim: síndrome de deleção 5q, porque é uma falta de genes no cromossomo 5 na letra Q. É o primeiro caso no Brasil dessa deleção total. Sim. E aí, em muitas pesquisas, eu conversei com uma família nos Estados Unidos que tem a mesma deleção, mas agora, conversando com a geneticista por último, ela disse: olha, Camila, às vezes é 500 a mais, 500 a menos, e é a mesma, mas é que nem o autismo, a síndrome de Down, tu atende dois pacientes com a mesma síndrome, com o mesmo diagnóstico, com o mesmo CID, e eles não Totalmente são iguais. diferentes. Aham. Totalmente diferente. Porque, embora tenha sua limitação, tem a questão cultural, tem a questão de estimulação, né, toda aquela situação que a gente também precisa observar. Uhum. Mas essa menininha, eu consegui trocar algumas experiências com a família. E, a princípio, é o primeiro caso lá nos Estados Unidos. Eu sei que no mundo todo tem 3 casos, né? Só que, assim, casos arquivados, né? Que fecharam o diagnóstico. Porque a gente sabe que quando chega na parte genética, é mais caro. E pode ser que tenham inúmeras auroras por aí e que estejam diagnosticados com paralisia cerebral, por exemplo. Mesmo não dando na ressonância, que era o que a doutora dela dizia. Ah, é parecido com a paralisia, os sintomas são os mesmos, sabe? E a gente não sossegou, a gente, né, queria uma comprovação. Como é que eu vou diagnosticar minha filha com paralisia cerebral se não aparece na ressonância, se não tem uma paralisia ali? Embora, né, claro que ela tem um atraso cognitivo em função da síndrome, não tem algo que comprove essa paralisia. Então, como é que eu vou deixar fechar um diagnóstico de paralisia? Então, são essas coisas que. E acaba, eu sei que acaba porque assim, a gente investiu demais nesse. E aí no início era tudo novo para o plano, né? Algumas coisas eles entravam, outras a gente precisou desembolsar. Então, os exames são todos muito caros de genética, se Então, tu for fazer particular. E aos inclusive, pouquinhos né, a gente as foi indo. famílias que têm alguma condição, porque os exames genéticos, de forma particular, para famílias em vulnerabilidade social, é impensável. É impensável, porque é caro. E tem famílias que estão em situações econômicas confortáveis, não são famílias ricas, e ainda assim é um desprendimento financeiro bem grande, né? Um investimento altíssimo para uma investigação genética. O exoma, por exemplo, é por isso que eles começam, né? Do cariótipo para depois ir para o GH, depois ir para o exoma, porque o exoma é o mais caro de todos, né? E quanto mais aprofundado o estudo genético será ou mais investimento financeiro a família faz quanto a isso, né? Porque não é só o exame, existe toda uma interpretação do geneticista, do neurogeneticista, para entender as implicações daquelas questões que estão ali naquele papel, né? Não é só o papel em si. E caro, gente, a gente fala assim que não é R$ 1.000. É exames assim de 10, 12, 13 mil. Então, assim, hoje o Exoma, esse ano, se eu não me engano, foi em abril ou maio, ele entrou no rol da ANS como exame obrigatório pelo plano. Mas tu vai fazer um exame de 12 mil, tu precisa ter uns 3 de coparticipação, que é o valor da diferença, né? Então, são coisas, o CGH é um exame um pouco mais simples, né? Em torno de 4, assim, 3, 4, dependendo do laboratório, mas são exames assim. A gente conseguiu que eles viessem coletar em Caxias, mas normalmente eles coletam em Porto Alegre, então tem deslocamento, tem toda essa questão. E se tu for aguardar, quanto tempo é aguardado vamos colocar assim, um pneumologista pelo SUS? Imagina um geneticista.
né? São coisas assim que a gente também precisa ter esse olhar, esse cuidado, que além graças a Deus, né, que além dessa teoria, dessa bagagem que eu tenho de entendimento infantil, a gente também tinha um valor guardadinho, né, esperando uma reserva para organizar tudo isso. Uhum. Porque senão, com certeza, se a gente tivesse, e depois o plano nos ressarciu de algumas coisas, porque a gente também foi procurar ajuda de advogado, porque a gente viu que não ia ser só aquilo, teria muitas Aham. outras coisas, né? Então, e a lei, assim, a lei existe no papel, porque se tu for, mês passado foi que a Aurora precisava de um andador, ela precisava de um andador, e é assim, ó, esse andador custa 16 mil reais. E ela precisava do andador X, né, para o desenvolvimento e tal. E a gente foi atrás, assim, de redes de apoios que seriam públicos. A Aurora só conseguiria se ela tivesse essa afirmativa do SUS. Então, ela teria que consultar pelo SUS, passar pelo um especialista pelo SUS. Como ela fez tudo pela rede particular, dificultaria, ela ficaria numa lista de espera. Pode ser Uhum. que daqui a 3 anos ela ganhasse o andador. Então, assim, só que aí dá vontade de tu falar para a pessoa, mas se eu dependesse do SUS para diagnosticar minha filha, ela não estava diagnosticada. Então, são situações que levam essas famílias também, assim, desestabilizarem em alguns momentos, sabe? Enfim, a gente conseguiu o Sim. andador, a gente conseguiu tudo que precisava, né? Os acessórios, porque é um investimento, assim, constante, não é uma coisa que é esse mês, é uma coisa que é sempre. Então, a gente Uhum. também, como profissional, a gente acaba, às vezes, fazendo tantas solicitações, né, para as Sim. mães, mas a gente também precisa ter esse olhar humano de que, eu pedi um recurso tal, mas tá aí daí. Uhum. E que não é todo mundo, tem aquelas famílias que sim consegue, né, que tu consegue ali Exatamente. fazer uma estimulação com determinados recursos e tem outras que tu sabe que não, que vai estimular ali no consultório e tu tem que fazer a diferença naquele momento para a criança. Com certeza. A gente, as questões financeiras, elas, primeiro, né, que enquanto pais, elas desestabilizam o diagnóstico e todo o processo, desestabiliza emocionalmente primeiro, mas a questão de ter um planejamento financeiro é muito importante, porque é investimento constante. E nós, né, enquanto psicopedagogas, a gente precisa entender que, às vezes, aquele valor X que a família te paga por mês, para você pode ser pouco, mas para ela pode ser muito, né? E aí Muito. a gente volta para aquela nossa conversa, né, Cá, da questão financeira. Foi uma conversa bem particular, a Ai, nem gente me não fala. vai dividir, a gente não vai dividir, foi uma conversa nossa, mas assim, a gente Ai, precisa gente. ficar atento a essas questões, né? Não é que você vai diferenciar o seu público, o seu atendimento para as pessoas que têm condições e pessoas que não têm condições, mas você precisa observar que as suas solicitações, muitas vezes a família não vai conseguir suprir, né? Então, vamos comprar o livro tal, vamos comprar tal recurso, vamos comprar não sei o quê. Uhum. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Muitas vezes a É. família que não tem uma condição financeira muito boa vai fazer um sacrifício, vai se apertar. Você pode falar assim, mas você precisa ter consciência de que muitas vezes aquela família não vai ter como fazer estimulação em casa com os recursos necessários. Você vai ter que estudar adaptações, você vai ter que estudar Uhum. artesanato. Faça você mesmo no YouTube para poder ajudar essa família. Vai construir algum material para doar para essa família, para ela levar para casa, né? Muitas vezes a gente vai comprar o material e dizer leva, né? Estimula em casa, porque a gente sabe que frequência e intensidade é importante, né? Então, é importante que você olhe para a família com esse olhar também de acolhimento, não só das questões afetivas, nem só daquele incômodo que fica, né, de ter um diagnóstico, de ter uma criança com alguma síndrome, alguma deficiência, né? É importante a gente olhar para essa família de uma forma ampla. Tudo interfere tanto no desenvolvimento da criança
quanto na estimulação e no nosso trabalho. Existem muitas questões que a gente precisa ficar atento, né? A forma como essa criança chega no teu consultório, se ela vai de ônibus, se ela vai a pé, se ela É vai de isso aí. carro, se ela passou muito tempo. Às vezes a criança está com fome porque ela saiu muito cedo de casa. Uhum. Então você tem que ter um olhar carinhoso, humano, de dizer assim, tá Humano. com fome, vamos parar aqui, vamos fazer um lanchinho, sabe? Então, às vezes a gente fica naquela de ter a agenda lotada, entope a agenda, a gente não consegue fazer pausa. Se a gente pausa, a gente não estimula direito, a gente não faz o que planejou, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Inteiro, integral, não só da criança, da família também, né? Então, Da família. tudo está relacionado com a gente. Não, psicos que estão por aqui, não se fechem na caixinha da aprendizagem, porque a aprendizagem, ela é afetada por muita coisa e a gente precisa estar atento, né? E o próprio apoio para a família, sabe? De tu tá ali, tu já tá estimulando a criança, tu tá observando com a família, daqui a pouco essa família é mais leiga, e de tu poder dividir o teu conhecimento com ela, dividir as pessoas que também, no meu caso, né, que me ajudaram, qual foi os profissionais certeiros que eu fui, né? Claro que pode ser que comigo de um jeito, mas tu tá ali, olha, vamos, eu sei que é difícil, vamos lá, eu tô aqui, a gente vai juntos. É uma mensagenzinha durante a tarde para dizer que tu tá ali, sabe? Entre o ideal e o real, tem muita coisa ali no meio, Tem. inclusive o ser humano. Então, tu atender ali 50 minutos, tchau, atender 50 minutos, tchau, atender 50 minutos, tchau, não é isso. Não. É a acolhida, eu tô aqui, vamos juntos, sabe? E essa estimulação precoce para essas mães que, tantos de prematuro, quanto já tem de diagnóstico, né? Como a Aurora, assim, que ela faz desde os 4 meses, e valores são coisas que a gente precisa realmente observar e cuidar, porque eu sei, a Aurora é uma criança, eu tenho isso hoje, né? Eu tenho essa maturidade de entender que a Aurora pode ser que precise de terapia pro resto da vida. Então, ela faz hidro, ela faz fono, ela faz TO, ela faz físio, sabe? E a Então, mamãe me os estimula dias... em casa. E vamos lá. E desde a hora que acorda até a hora que deita é uma estimulação constante de atingir a linha média, de pegar, né, de ela tentar comer sozinha. Então é uma estimulação constante e a gente precisa ter esse olhar, que não é uma coisa momentânea, que é uma coisa que pode, né, ir pro resto da vida, ou então, né, então, ter esse olhar de valores também, de cuidado, essa parte que tu falou, assim, como chega no consultório, né? Ai, às vezes pegou 2, 3 ônibus, coitadinho, já chega lá assim, cansado, né? Então, fazer valer mesmo aquele tempo que tá contigo, né? Isso. Se dedicar, se doar pra criança naquele momento. A Alessandra colocou aqui, ó, perturbo o Ju essa semana toda. E eu digo a ela que não é perturbação, que eu respondo. Às vezes a gente na correria demora para responder, mas é importante esse ouvir, esse cuidado. A palavra cuidado, ela é assim, você acertou em cheio, porque é isso mesmo, né? É essa palavra, o cuidado com a criança, com a família, de perceber todas essas questões. Uma coisa interessante, Cá, você falando, né, da Prader, você falando da AME, das outras coisas, né? Tem questões, por exemplo, que não é da aprendizagem, que afeta pouco a aprendizagem. Eu peguei uma criança, por exemplo, e me incomodava uma questão relacionada aos pés, né? Não era aquele pé torto congênito, já era uma criança grande, estava em torno de 8, 9 anos, eu não vou lembrar agora certinho, que a marcha era diferente, o pezinho, assim, o jeito, sabe, que direcionava era diferente, e aquilo me incomodou. E tinha outras questões também fenótipicas, mas que não era, assim, das síndromes conhecidas que a gente vê, né? E a aprendizagem era afetada, sim, mas era pouco. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, eu tô avaliando essa criança, eu não posso deixar de mencionar esse pé.
porque tá me incomodando, sabe? E aí eu E a gente sabe, né? e aí, no encaminhamento, lá no final, no relatório, na devolutiva, eu disse, olha, é importante, passa num físio, passa num Horto. ortô, para a gente investigar esse pé, porque ele vai crescer e eu tô incomodada com esse pé. Você também se incomoda? Conversei com os pais, né? E aí começaram uma investigação no pé, ortopedista, fisioterapeuta, fizeram, né? E aí fizeram um testezinho de reflexo que deu uma alteraçãozinha lá no pé. E aí começou uma investigação gigante que atualmente a gente descobriu que existe uma alteração, né? Uma síndrome genética, e é uma síndrome genética sexual, né? Dos cromossomos sexuais, que estava impactando em várias outras questões do crescimento, do desenvolvimento. Então, psico, se atente à sua criança, A criança tudo. que você está atendendo. A aprendizagem é uma parte, sim, é a nossa expertise, mas a gente precisa olhar a criança como um todo. Então, uma coisa que Um começou no todo. pé, e aí essa criança hoje retornou, a gente está reavaliando, e ela disse assim, o pai disse assim, meu Deus, uma coisa que começou no pé e tá desse tamanho. Aí ele disse, mas que bom que você se atentou a isso, eu agradeço demais, porque se não fosse, a gente ia ficar no ortopedista, a gente, por aqui, pela nossa cidade, que tem poucos recursos médicos, né, e de especialistas, então a gente ia ficar fazendo coisas que não era, né, e não Uhum. é, e a gente não ia descobrir nunca, e tem coisas importantíssimas dessa síndrome que precisam ser levadas em consideração, né? E tá aí agora, a gente está intervindo, a gente está reavaliando, a criança está sendo acompanhada por uma, uma equipe grande numa outra cidade, na capital, né? E é importante para a gente. Então, a gente não é obrigada a entender de genética, a gente não é obrigada a entender de fisioterapia, de terapia ocupacional, mas a gente é importante, a gente é obrigada a entender de criança. E quando se trata de criança, a gente precisa ver o todo, né? Tá atenta. A gente precisa se atentar Isso aí. ao todo, né? Tem questões, por exemplo, que eu recebo muito, cara, quando pega a criança pequenininha para intervenção precoce, tem cura? A gente vai conseguir atingir os marcos, né? Tem coisa que sim, que a gente vai conseguir atingir os marcos, mas tem coisa que não, que, como você falou, que tem consciência que a Aurora pode precisar de estimulação a vida inteira, né? Então, essa investigação também, como ponto de partida, de ter um diagnóstico para seguir em frente, né? É muito importante para que os pais também comecem a se programar, a se planejar e ter expectativas alinhadas com a realidade da criança, porque às vezes a família recebe um diagnóstico e cria expectativa gigante com as estimulações, porque tá com físio, tá com TO, tá com fono, tá com psicopedagoga, psicólogo. Então, daqui a pouco ele vai falar, ou daqui a pouco vai andar, né? Uhum. Então, é importante a gente alinhar as expectativas das famílias também, né? Isso mesmo, alinhar as expectativas, acolher, né, naquele momento, porque é difícil para todo mundo, é difícil para mim que sei, que entendo tanto que tenho a formação que eu tenho. Então, imagina para uma mãe, né, que daqui a pouco acha que vai levar um mês e que tudo vai se resolver. Verdade. Então, sim, é importante. A TO da Aurora, ela é muito pé no chão, assim, ela fala muito sobre isso, sabe? Em não estimular todos os dias, em deixar um dia para ela descansar e para nós fazermos nossas coisas. Sim. Que aí Porque é é uma, aquela assim, coisa a lá que gente eu falo com você sempre, né? Autocuidado, autocuidado, é você tá se cuidando, isso aí, porque assim, a gente tem uma agenda que eu compartilho, eu e meu marido, e que ali tem todas as, porque assim, não é só isso, a gente tem pediatra, tem pneumo, tem geneticista, né, tem neuro, enfim, tem uma série de rede de apoio também que tá por fora. Então, como mãe, a gente precisa cuidar, observar o excesso de terapias das crianças.
Daqui a pouco eles vão se cansar. Então, deixar um dia na semana livre para aquela criança, né, que nem a Aurora gosta de assistir o desenho dela, ficar ali de pijama, ficar ali naquela manhã gostosa, mas também não deixar, né, de estimular. Então, a Aurora tem atividades 4 vezes por semana, e agora a gente está esperando o resultado da ecoterapia, que daí vai preencher, mas ela vai ter o final de semana. Então, assim, esse cuidado do excesso, né, tem que ter um equilíbrio ali entre o excesso e a falta. Sim. E como profissional, eu digo assim, se dedique. Porque como mãe, a gente espera levar o nosso filho no atendimento e fazer valer aqueles 40, 50 minutos que você fica com a criança. Sim. Porque não é só os 40 minutos. É eu chegar até lá, é eu gastar estacionamento, é investir, né? Investir no Uhum. estacionamento, investir na gasolina, voltar, fazer todo um remanejo para Uhum. minha filha ter um atendimento que eu prezo, que eu cuido. Então, faça valer. Faça valer, estimule. Se é assistindo alguma coisa, ok, mas, sabe, ter um objetivo naquilo. Se eu chegar no final da sessão e a família perguntar qual que foi o objetivo da tua atividade, eu preciso ter claro isso, Sim. porque não é justo a família se dedicar aquele tempo, chegar lá e a profissional não ter um objetivo. Uhum. E cuidar da Então, agenda também, né, Ká? De ter um momento entre um paciente e outro para conversar com a família, né? Lógico que você não vai detalhar questões técnicas, você não vai detalhar, não vai fazer uma devolutiva a cada sessão, mas às vezes é muito angustiante. Eu não sou mãe, mas eu me coloco no lugar. É muito angustiante de uma família que está num processo de investigação, ou está num processo interventivo e sai da terapia e diz: e aí, como foi? Você disse: foi bem, tchau, até a próxima. é, Né? Foi até a bem próxima já como, foi entra bem outra e em pega. quê, né? É Então, aquela mãe, assim, ela quer não, assim, ó, não ela dá. quer te contar como é que foi o sono. Ela quer dizer assim, ai, prof, dormiu bem, sabe? Ai, foi legal, nananã, nananã. Então, assim, ela só quer, é só aquele coisinho assim, sabe? O que que Uhum. fez? Porque tu sai de uma e entra na outra, e entra na outra, e procurar ressaltar, a gente sabe que as crianças, eu sei da minha filha, eu sei todos os lados que ela precisa, né, desenvolver e que ela tem a sua Sim. limitação. Mas eu também gosto de saber o que ela tem de positivo. Então, assim, nossa, como ela, né? Nossa, tá evoluindo, a gente tá vendo progresso, vamos lá, vamos pegar junto, né? Nossa, Uhum. gostei que hoje ele pegou ali, nossa, ele pegou a galinha, ele fez aquele movimentinho pinça, Isso. assim, né? Para pegar, nossa, isso é tão importante para quê? Ah, vai ser importante daqui a pouco, né? Quando ele vai para a escola, para amarrar o tênis, né? Aham. E para pegar o garfo, o talher em casa. Então, ressaltar isso tudo que a família sabe da limitação do Uhum. seu filho, mas também gosta de saber os pontos positivos. Isso. E tem uma família bem fofa que, assim, segue tudo à risca, sabe? A gente tem uma intervenção precoce, a gente está nesse processo investigativo e tudo que eu peço, solicito de atividade, de recurso, eles fazem. E aí, essa questão de ouvir é bem interessante, porque muitas vezes a gente, enquanto profissional, quer ficar atento, né? Se preocupa com a dificuldade, com o que não está indo, né? Não está evoluindo, e agora vamos ver que tal. Mas é importante para a gente escutar os avanços também. Então, essa família fofa toda vez chega, olha, tivemos avanços, olha, tivemos conquistas. E isso é importante, tanto para dizer que bom que você está com a gente também, sabe? Olha, você me Isso. orientou da forma correta, ele está fazendo isso. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Da gente ouvir a família, de acolher a família. Ó, Rayane está colocando aqui, que live maravilhosa. Obrigada, Rai. Aline Ferreira, dicas muito importantes. E Rai colocou aqui, importante, a criança também precisa descansar. A rotina de terapias acaba sendo cansativa para elas. É muito verdade. Muito verdade. Muito. Então, às vezes, a gente sabe, por exemplo, que crianças dentro do espectro precisam de atividades frequentes, intensivas, né? Que precisa sim ter uma,
uma estimulação constante de 2, 3, 4 vezes, mas às vezes a gente também precisa ter flexibilidade, que a gente fala tanto da flexibilidade cognitiva, né, das crianças ou às vezes dos pais relutarem em seguir as orientações, mas a gente também precisa ter flexibilidade, por exemplo. A criança está 3 vezes contigo, mas ela vai precisar fazer a eco. E você entende que a eco também é importante. Então, às vezes, a gente precisa dizer, poxa, então, olha, vou diminuir a minha sessão, em vez de 3, vamos fazer 2, para poder encaixar a criança na eco, né? Porque imagina, a criança faz 3 de fono, 3 de psico, 3 de psicólogo, 3 de físico, faz não sei o quê, e ainda a eco. A eco vai ficar para quando? Vai imprensar quando? A gente sabe que é importante. Então, sabe que o final de semana, esse momento de descanso que você deixa para a Aurora, de assistir o desenho, de ficar mais tempo na cama, né, de ter aquele tempinho de preguiça, que é importante também, né? Se o ócio é importante para a gente, adulto, imagine para as crianças, né? É importante sim, né? Esse tempinho de preguiça, a criança também está desenvolvendo. Eu não estou dizendo para você largar a sua criança no sofá o dia inteiro. Isso, pelo amor de Deus. Não estou falando isso, né? Que, já que o tempinho de preguiça é importante para desenvolver, vou deixar. Não, a gente está falando o quê? A criança que tem estimulações, intervenções frequentes, intensivas, ela cansa. E às vezes, eu não sei se você tem criança assim, cara, que quando chega no teu consultório a criança tá exausta, a criança quer deitar, a criança não faz mais nada. E aí é aquela coisa também, por exemplo, ó, tem criança que vem para mim, num dia ela vem primeiro na agenda, né? Assim, o horário dela vem primeiro eu e depois outra profissional. E no outro dia ele vem de outra profissional, para mim, eu sou a última. Então, o planejamento dessas sessões são diferentes, porque na outra sessão ele vem mais cansadinho. E aí eu preciso entender que essa sessão precisa ser mais motivadora, precisa ter atividades que ele vai engajar, que sejam divertidas. Eu preciso estar também com a energia lá em cima, porque se eu estiver também cansadinha, como é que eu vou estimular essa criança que já está assim, né? E aí vem a questão também do nosso descanso, do nosso autocuidado, que é importante, trabalhar é importante, fazer dinheiro é importante, mas a gente precisa ter o nosso momento. Que se você der um tilt, você não vai dar conta de ninguém, né? De ninguém. Então, é muito importante isso. Cá, deixa eu dizer mais alguma coisa, se eu deixei passar. Eu fiz um esquemazinho aqui, mas eu acho que não deixei passar nada. Achei bem pertinente, só voltando lá para a gente finalizar, para você ir curtir seu sábado com a Aurora. Não, imagina, tá ótimo. Eu achei bem pertinente que você colocou que muitas síndromes genéticas, quando a gente fala de hipotonia, quando a gente fala de atraso de desenvolvimento, a gente geralmente liga-se à paralisia cerebral. E quantas crianças que não são diagnosticadas com paralisia cerebral e que, se fosse investigado mais profundamente, se a família não tivesse desistido. Mas a gente sabe também que existe a questão do conhecimento, a questão já encontrei, do custo. Já encontrei um diagnóstico, então eu vou viver esse luto desse diagnóstico sem procurar outras coisas. Mas para a gente, para os profissionais, para os estudantes que estão por aqui, né, é importante a gente lembrar que existem imensas possibilidades e que, se você acha que tem um negocinho ali, encaminha para outro profissional. A gente não trabalha sozinho, nem no processo avaliativo, nem no processo interventivo, né? Poucas profissionais têm conhecimento de estimulação, de intervenção, de outras questões fora o autismo, por exemplo, né? Ou fora as questões de aprendizagem. Então, para as mães, para os pais, procurem profissionais capacitados, profissionais acolhedores acima de tudo, né? Porque o conhecimento, a informação, a gente constrói ao longo da nossa carreira, né? A gente não aprende nada do dia pra Nossa, é muito. E sabe que foi isso que me fez ficar com os profissionais que eu tenho. Eu chegar, porque assim, ó, eu passava noites estudando, porque eu já estudo
pelo paciente. Então, pela minha filha, eu queria, né? Sim. A gente passava noites estudando e estudando, 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 e quando eu chegava nos médicos, eu já dizia, ó, dá uma olhada aqui, porque eu tenho esse caderninho até hoje, né? Dá uma olhada. Então, tinha a eletroneuromiografia, né? Tinha todos aqueles examezinhos que eu sabia que poderia dar alguma coisa. E essa acolhida, eu tenho uma doutora, a doutora Ana maravilhosa, que é a neuro da Aurora, que ela sempre me pergunta assim, e aí, o que que tu estudou? Porque ela quer, ela recebe, ela não é aquele doutor que diz assim, não, eu que me formei, é eu que decido, né? Uhum. Não, ela quer ver o meu esquema, o meu rascunho, ela conversa o que que tu acha, tu tem mais alguma coisa para colocar. Então isso também é importante, porque é a família que está ali com a Uhum. criança, né? O tempo inteiro. Claro que é uma profissional que tu precisa, né? Que tu precisa contar naquele momento, mas a família que precisa trazer isso aos profissionais. Então, tu conseguir compartilhar com o profissional e juntos, acho que foi isso que foi tão certeiro o diagnóstico da Aurora, e juntos, né? Estabelecer uma conexão de acolhida para todo mundo é fundamental. Sim, sim. Cá, você quer deixar algum recado? Gente, quem não segue a Cá, vão seguir lá para ver a Aurora fofa nos stories. Eu acho que é isso, sabe? Acho que é tudo isso que a gente falou, assim, como se eu fosse dar um recado para as psicos como mãe, eu diria assim, faça valer para as psicos, enfim, para os profissionais, né, da área de terapias, faça valer aquele tempo que a criança está contigo. Realmente se dedique para a criança, confia na criança, ressalta os pontos positivos, trabalha os pontos que ainda não atingiram o marco. E se eu fosse dar um recado como profissional, acolha, escute, faça uma anamnese precisa, acolha não só naquele momento da escrita, mas a cada atendimento, a cada tapinha no ombro, a cada tô contigo, um beijinho, né? Se faça presente na vida dessa criança e dessa família, que com certeza é isso que eles precisam. E agora faltou um recado para os pais. Você, enquanto mãe, dando recado para as mães. Ai, mães, vamos lá, força na peruca. Eu tenho uma frase que eu uso todos os dias, que é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, eu não posso me emocionar. Pode sim. Um dia, um dia de cada vez, porque tudo é difícil, mas depende da gente. Então, isso que a Jussi fala de que a gente precisa estar bem para que eles estejam bem é muito real. Porque o dia que eu tô assim, ó, exausta, parece que é a noite que a Aurora não dorme. Então, porque eu não tirei aquele tempo para mim, aquele cuidado para mim, né? Então, o quanto isso é importante, as pessoas me diziam, mas vai lá fazer isso. E eu pensava, tá, mas e daí? E eu muitas vezes me cobrava assim, eu tô aqui fazendo a minha unha, tô aqui fazendo uma terapia e a Aurora tá lá na casa da fulana, mas é necessário. É importante, é importante esse cuidado, não desista do ponto de partida, que é o diagnóstico. Então, não desista, que é a partir dali que todas as profissionais vão conseguir acolher e ser certeiro na terapia do seu filho. E é isso. E vamos lá. Vamos fazer a pose para o print. Pra gente ir bem bonita pra foto. Vamos lá. Foi, gente. Eu quero agradecer demais, Ká. A Nessa colocou aqui parabéns, adorei as palavras e contribuições. A Alessandra colocou: você é mãe, pode se emocionar sim. Eu choro todas as vezes que falo sobre os meus. A Alessandra é das minhas, eu tenho das choronas. E é importante sim essa emoção, né? Eu quero agradecer demais. Eu sabia que ia ser uma live muito rica. Teve alguns termos técnicos que a gente acaba falando, né? Quem tem Cuida, né? dificuldade com os termos técnicos, com as siglas,
procurar a gente no direct, que a gente vai tentando amenizar as dúvidas, né? Mas, assim, essa vivência que você trouxe, e a gente tentou não deixar tão técnico, né? De trazer essa sua vivência como mãe, que é muito importante. Eu agradeço demais a sua participação. Eu sabia que ia ser fantástico, porque você é um profissional incrível e uma mãe assim muito dedicada, igualmente incrível. E o cuidado que você dá à Aurora é o cuidado que você estende para as suas crianças, né? Então, é muito importante isso. Eu nem tenho palavra para te agradecer, assim. Todo mundo aqui Imagina! elogiando, que gostaram Eu muito da agradeço o live. convite. Quem chegou depois, a live vai ficar salva no meu perfil, tá, gente? Confiram lá, muito importante. As questões, quem é psico, né? Quem é profissional terapeuta, das dicas que a Ká trouxe de anamnese, de investigar outras questões, né? Então, fiquem atentos, estudem, estudar nunca é demais. Horas bunda, né, de estudo é importante, sim, a gente estuda, tem que estudar, cada caso é um caso, cada caso é um mundo, cada criança é um mundo, cada diagnóstico tem suas peculiaridades. Então, façam a diferença, além de fazer valer aquele momento, né? Faça a diferença. Tenha o propósito de transformar a vida daquela família, daquela criança que está nas suas mãos. Ká, muito obrigada. Um beijo, cheiro. obrigada pelo convite. Até mais. Adorei. Beijo, Até, linda. um beijo. Tchau, Bom fim gente. de. Tchau, Tchau, tchau. tchau.